Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. Nosso convidado de hoje é novamente o nosso analista e consultor de safras e mercado, Gil Barabás. Tudo bom, Gil? Tudo bem, Rodrigo? Tudo tranquilo. O mercado de algodão em Nova York mostrou uma recuperação, né, Gil? Nas últimas sessões, o que explica esse movimento, Gil? Olha, Rodrigo, tem vários fatores aí. Eu acho que o principal é o fator China, né? Esse sentimento mais positivo em relação à economia chinesa com a reabertura, a reabertura das fronteiras, né? Isso aí criou um ambiente mais favorável para as commodities, daí favoreceu uma recuperação na alta do petróleo e também para o algodão, né? A gente está falando da China, que é o maior importador, maior consumidor de algodão do mundo, tem o maior parque têxtil do planeta, então você tem aí um cenário que facilita esse cenário mais positivo na China, lógico que vai trazer impacto sobre os preços do algodão, né? Certo. E tu tem uma tela para compartilhar conosco, né, Gil? Tenho sim, tenho Isso aí. sim. Você tem aqui, ó. A gente tem aqui o preço do algodão, né? Então, essa recuperação dos preços a gente vê claramente aqui no gráfico, né? Então, já se sustenta acima da linha dos 80 centavos, que era uma linha que ele vinha brigando, ele tinha dificuldade de ficar acima dos 80 centavos. Agora a gente vê o contrato março lá em Nova York sustentando acima dos 80 centavos. Isso é um fator importantíssimo, né? Você tem também aí ele ameaçando umas linhas, né? Então, quer dizer, essa linha em vermelho aqui, que é com uma média de 100 períodos, que o rompimento dela traria aí uma leitura técnica mais positiva para o mercado. Ele está com dificuldade de romper essa linha, mas, no geral, ele está desenhando um fundo acima dos 80 centavos, está flertando com esse patamar, né? Isso aí traz uma leitura mais positiva, tanto fundamental por conta de China, por conta de dólar, mas também aqui técnica, porque ele está conseguindo sustentar acima de uns patamares importantes, reiniciando aí a recuperação depois desse tombo que a gente vê no gráfico aqui, né? Um tombou, caiu ali próximo dos 70 centavos e agora vem gradativamente tentando recuperar. Perfeito. A gente estava conversando um pouco antes, né, Gil? Internamente o mercado segue descolado, né? Essa volatilidade não é tão intensa no mercado interno, né? Exatamente, né? Então, é porque lá fora, se a gente pegar Nova York, ele está muito vulnerável às notícias financeiras. Então, quer dizer, você tem dólar, você tem petróleo, você tem China, você tem reposicionamento de fundos, todo esse fluxo financeiro, ele tem um impacto direto e traz essa volatilidade que a gente está vendo nos preços do algodão. Internamente, não. Internamente está num outro momento. O momento é o seguinte, a gente está na entre-safra. A gente tem menos disponibilidade física de algodão. E esse algodão que está disponível está na mão de um vendedor que está mais capitalizado, então ele administra melhor as vendas. Isso tudo leva a uma dinâmica de vendas, uma dinâmica comercial interna diferente do que a gente vê lá fora. O produtor, o vendedor, ele não assimila muito bem a queda, ele tenta aproveitar uma alta, então, quer dizer, isso aí vai criando alguns níveis de sustentação nos preços e muitas vezes, quando você vê alguma correção lá fora, ele anda de lado. Então, ele mostra um descolamento em relação a Nova York, um descolamento positivo. Quando sobe Nova York, ele tenta aproveitar. Quando cai, ele tenta segurar, evitar repassar essa perda. Isso é característico de interessar, é característico desse momento que a gente está vivendo aí até a chegada da próxima safra, que é mais na metade do ano, né? A gente está plantando ainda a safra desse ano, né? A segunda safra de algodão no Mato Grosso, plantando na Bahia, que já está mais adiantado, mas enfim, a gente vai ter algodão novo mais para metade do ano. Até lá, você não tem oferta, e isso aí cria esse ambiente de menor disponibilidade e o produtor mais resistente buscando esse descolamento positivo, né? Por isso essa diferença de comportamento. Perfeito. Em relação ao dólar, Gil, o dólar está buscando uma acomodação num patamar bem mais baixo, né? Apesar de bastante volátil, né? Mas ele está buscando um patamar bem mais baixo. O que o produtor pode esperar para os próximos meses? O que deve acontecer com esse mercado de câmbio? Olha, Rodrigo, a gente está do final do ano passado para agora, houve uma mudança no cenário financeiro internacional. Você tinha um pessimismo muito grande no final do ano passado.
tanto lá fora como aqui dentro, né? O que a gente está percebendo nesse começo de 2023? Você quebrou um pouquinho o pessimismo. Ainda vai ser um ano difícil, é um ano que existe risco de recessão, mas os sinais, principalmente para o segundo semestre de 2023, já estão mais positivos. E o primeiro fator, eu diria que tem dois fatores importantes para essa leitura. Primeiro é a questão do Fed, né? Uma sinalização que o Fed está diminuindo a intensidade da alta dos juros. Isso quer dizer que essa inclinação da curva de alta de juros dos Estados Unidos está diminuindo. Esse é um sinal do que você, diminuindo essa intensidade, que você vai chegar no seu topo, né? Vai chegar no limite, né? E esse topo de juros, esse limite de juros, de alta de juros, ele tende a ser menor do que estava se imaginando anteriormente, isso é positivo, e a partir daí você já começa a imaginar um cenário do quê? De corte nos juros, né? Então se imaginava que esse começo, né, esse início do corte de juros nos Estados Unidos, ele viria mais para o final do ano de 2023, muita gente apostando que só viria em 24, a leitura já mudou. Ele pode vir aí no segundo semestre, alguns mais otimistas estão acreditando até no segundo trimestre, mais para o finalzinho do segundo trimestre desse ano. Isso aí cria um ambiente mais favorável, né? Você tira um pouco de gordura, tira um pouco de proteção da curva de juros futuro, da curva do dólar futuro, cria um ambiente mais favorável para o investimento, e é claro que vai afetar como um todo aí os cenários traçados de uma forma mais positiva em termos de demanda, né? Isso, lógico, impacta aí as projeções futuras, né? Para o produtor aqui de algodão, isso aí é interessante ele ficar atento a essa questão do dólar. Não principalmente em relação à questão da safra de 2023, né, que ele vai colher ainda, né, e que ainda está em aberto boa parte dos negócios, principalmente cambiais, né? Então, essa mudança de comportamento do dólar, ele pode afetar e ela pode se intensificar principalmente no segundo semestre desse ano. Que é normalmente onde esses embarques de algodão cresce, onde ele fecha câmbio normalmente, né? Então, quer dizer, é um pouco ficar atento a isso, porque o sentimento está mudando, e se confirmar, você vai ter um cenário mais favorável. A gente tem aqui, a gente viu esse dólar chegar a bater a 5,45, 5,50, e agora ele está ali, 5,10, né? Tem um suporte em torno de 5,10, tem gente falando o seguinte, que ele pode, dependendo do que vier de fiscal, ele pode fletar com a linha de 5, né? O quadro geral é o seguinte, o cenário externo permitiria que o dólar estivesse abaixo de 5. O que segura um pouco é essa incerteza interna ainda nessa transição de governo, nessa mudança de governo, né? Então, o que vem de fiscal? Veio o pacote fiscal do Haddad, e agora o que vem de reestrutura tributária, né? Reavaliação, né? Na questão tributária. Se vier uma coisa boa tributária, naturalmente esse dólar tende a perder esse suporte de 5, porque você tira um pouco mais dessa gordura de proteção que existe interno em relação ao externo, porque o externo está mais favorável, lógico, desde que se mantenha esse cenário, porque o dólar, a coisa mais fácil é você queimar a língua com o dólar, né? Então, mas dentro desse que a gente está vendo nessa fotografia, nessas primeiras semanas de 2023, é isso que está se apresentando, né? Então, isso é importante para o produtor de algodão ficar atento dentro das suas estratégias financeiras aí. Muito bom, gostaria de agradecer a tua participação, Gil, um grande abraço. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Boas férias para você. A gente se encontra daqui umas 2 semanas novamente. Tá bom, até a próxima. Aproveita. Gil. Obrigado, um abração. Um abraço a todos. Valeu.